Gente, amei essa minha convidada. Já vou até chamá-la já. Você é a primeira convidada que entra de imediato ali no primeiro segundo. Fiquei até maravilhado com isso. Boa noite, como vai? Tudo bem? Ah, estou maravilhado. Eu falo para você de que para mim é uma tremenda alegria estar te recebendo. E só vamos dar um tempinho para o pessoal ir recebendo as notificações que a gente está no ao vivo, porque você deve conhecer como funciona o esquema, né? Você entrou aqui no ao Com vivo, aí o pessoal vai certeza. começar a receber. Olha aí quem nos apresentou, entrou, a Bianca, Ah, meu Bia, amor. boa Eu noite, preciso registrar Bia. isso, ó. Um beijo para você, Bi. Obrigado por você fazer essa conexão, Um eu beijo, conheci essa Bia. pessoa. Ah, ela é maravilhosa, já mandando beijo pra gente. A Bianca é. Gente, vão chegando, sejam todos bem-vindos. Deixa Deixa eu só te a gente perguntar falar. uma coisa. Fique à vontade. Eu não estou me vendo, eu estou com a tela preta. Você está me vendo e está me ouvindo bem? Eu estou te vendo, estou te vendo e ouvindo muito bem. Você quer que Tá. eu te. Você quer sair e entrar de novo? Vamos tentar, senão a gente permanece assim, né? Na verdade, quase nunca eu consegui fazer live me vendo. É sempre. Sério? é, Ó, isso já aconteceu outras vezes. você tá me vendo? Tô te vendo e te escutando bem. Então tá. Ó, eu não entendo nada dessas tecnologias. O pessoal sempre fala que é a atualização do celular ou a atualização do app. Já te falaram isso? Já. Eu vou tentar fechar e vou abrir de Então tá novo bom. para ver se a gente consegue, tá bom? Então Eu tá. volto Então já. sai e volta. Tá legal. Ah, Ai, gente, que noite que vai ser incrível. Eu tô assim. Muitos de vocês sabem, pelo acompanhamento que vocês já sabem que a gente está fazendo, eu estava com expectativa muito grande dessa noite, desse nosso ao vivo, porque eu acompanho o trabalho da Luana há pouco tempo e foi uma das nossas voluntárias dentro da ação que nos fez essa conexão com a Luana e eu fiquei tão agradecido, Bi. Mais uma vez eu quero dizer para ti gratidão, Bi, por você ter feito essa conexão. Tá bom? Gente, a Luana, pelo que vocês acompanharam aí, ela estava querendo tentar ver se ela conseguia adentrar novamente, para a gente ver se ela consegue se ver. Vamos lá. Eu estou vendo um sorriso lindo. eu não me enxergo, mas não tem problema. Eu tô quase habituada a fazer live assim, porque Ah, não, gente, sério, Luana, que pena, é, poxa. mas tudo bem, qualquer coisa você vai me dando toque aí, tá bom? Não, ó, eu garanto pra Se você que tiver você. desenquadrado, Não, você tá ótimo. Primeiro eu já vou fazer os elogios. Você é linda, está com um sorriso maravilhoso, então é isso que a gente tá vendo de você, tá bom? Então não se preocupa. Tá tudo bem, o obrigada. enquadramento tá ótimo, tá tudo certinho. Gente, vamos lá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o Jean Charles, eu sou o idealizador da Propósitos, treinamento e desenvolvimento de pessoas e também sou idealizador dessa ação empática e colaborativa sobre a prevenção do suicídio e valorização da vida. E antes que um mimizeiro entre aí falando que Setembro Amarelo não é só em setembro, nós já sabemos disso, nós temos essa consciência. O setembro, gente, é um dia, é um mês reservado para chamarmos a atenção de uma maneira muito mais ampla, muito mais efetiva, tá bom? Mas muita gente já tem consciência e já faz muito trabalho fora do mês de setembro, tá bom? Então, antes que algum mimizeiro apareça por aí, já fica registrado que nós temos essa consciência, tá bom? Setembro Amarelo não é em setembro. São todos os dias e todos os meses do ano. Gente, infelizmente. Ah, Luana, tá todo mundo te vendo, tá bom? Tá joia. Já foi dado feedback todo mundo te vendo. Gente, eu vou deixar a Luana se apresentar agora para vocês. Enquanto isso, eu vou falando com vocês aqui pelo perfil da Propósitos, tá bom? Luana, é com você. Primeiramente,
dar boa noite, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando e lhe agradecer muito pelo convite, Jean. É uma alegria estar aqui. Eu que agradeço. E eu acho que Para você vocês, começou sua fala falando de algo muito importante, né? De que somos duas pessoas que têm um compromisso, né, com a prevenção do suicídio e que ele supera o Setembro Amarelo, que aliás é uma campanha que a gente precisa falar mais e melhor, porque a gente tem percebido os efeitos colaterais e isso ainda é muito silenciado, né? Com altas demandas institucionais, com poucas preocupações, com uma preocupação muito pequena com as intervenções posteriores. Alguns especialistas já falam, inclusive, no aumento da taxa de suicídio no mês de setembro, o que significa que a gente está criando uma demanda que a gente, como país, como Estado, dentro de políticas públicas de saúde, a gente não tem conseguido acolher essa demanda, né, que a gente tem criado. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. Exatamente. Então, enfim, introduzir um pouco o nosso debate dizendo isso, né? Reafirmando o nosso compromisso, Com certeza. que vai muito além. Eu sou Luana, sou Luana Lima, sou baiana, atualmente moro em Brasília, onde eu faço o meu doutorado em bioética e também sou professora atualmente, né? Professora colaboradora de saúde coletiva na Universidade de Brasília. Eu comecei a trabalhar com a temática do suicídio ainda como estagiária, como estudante de psicologia, e segui na clínica, no mestrado, no doutorado, sempre trabalhando vinculada ao tema, né? Fiz o meu mestrado, eu entrevistei profissionais de saúde responsáveis pelo primeiro atendimento após uma tentativa de suicídio. E atualmente estudo suicídio na universidade. Quer dizer, ainda estou no início do doutorado, essa é a proposta. Vamos ver se a pandemia vai deixar que as coisas, que o projeto inicial se faça. Nem me fala dessa pandemia. A pandemia... Luana, deixa eu fazer uma pergunta fora do roteiro para você. Você me permite? Claro. Você passou por algum momento assim de falta de noção dentro desse cenário todo da pandemia, nesses mais de 120 dias? Você ficou isolada? Você manteve o seu isolamento nesse período? Eu estou isolada há 7 meses. Sério? Você é do grupo de risco, em algum caso assim? Eu sou do grupo de risco. Eu tenho bronquite asmática. Isso, eu sou do grupo de risco também. Tá. E eu acho que essa pandemia, a gente vai falar já de uma pandemia em saúde mental, né? Com certeza. Muito séria, por sinal, para falar a verdade. Luana, você tem mais alguma coisa para se apresentar ou eu já posso começar o nosso bate-papo? Não, eu acho que essa parte curricular. Talvez dizer que sou membro fundadora da ABEPS, né, que é a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, mas... Gente, e Luana, eu fiz... Não foi agora que teve o 3º Congresso Nacional sobre Prevenção do Suicídio, Isso. Não foi? Então, eu fiz a minha inscrição, eu estava todo preparado, mas aí o meu filho teve que ficar comigo no final de semana, e criança de 10 anos em casa, não tem como, eu não consegui assistir nada. Ficou alguma coisa gravada, Luana? Só para até de interesse meu pessoal? Então, o congresso foi gratuito, mas eles dão uma possibilidade, como foi gravado, eles dão uma possibilidade se você comprar um pacote, um determinado, enfim, tiveram alguns pacotes, e existe um em que você pode ter acesso a tudo que foi gravado e desenvolvido ao longo do congresso. Legal. Então tá bom. Luana, você pediu que eu te direcionasse porque você não está se vendo. A sua imagem, ela está cortada da sobrancelha para cima. O seu rosto não está aparecendo muito... Isso, perfeito. Aí, se quiser, ou então você só um pouquinho... Aí, Luana, eu vou fazer o seguinte, o meu pessoal da minha produção... Gente, vocês que estão aí da minha produção... Deixa eu pegar aqui o Wilson, o senhor Wilson... É do Náufrago, muito sabem. O senhor Wilson está dando boa noite para todo mundo. E principalmente um agradecimento especial
para a equipe de voluntários aí da Propósitos. Luana, você deve ter ficado assustada com tanta notificação que você recebeu no seu Instagram hoje, né? Verdade. Fulano te marcou, fulano te marcou, fulano te marcou. Equipe de voluntários, a minha gratidão para vocês. Eu sei que muitos estão aí. Daqui a pouco vou estar lendo comentários de vocês para a gente poder conversar mais. Tá bom? Mas antes de a gente começar efetivamente isso, deixa eu fazer logo o registro da minha foto com a Luana, gente. Eu vou tirar os comentários rapidamente daqui. E aí, Luana, eu vou pedir para você fazer... Gente, o sorriso da Luana é lindo, né, gente? Eita! Vamos lá, Luana. Aí a gente fica paradinho alguns segundos. O pessoal vai fazer um registro aí pra gente. Gente, vai printando e depois manda pelo meu WhatsApp, tá bom? Quem tem o contato da Luana, manda pro WhatsApp dela. Então, 1, 2, 3, 5 segundos aí. Obrigado, gente. Vou trazer aqui. Luana, antes de eu fazer a primeira pergunta para você, eu separei dois pensamentos assim, que estão todos encaixados no nosso cenário do nosso bate-papo. Eu só queria que você fizesse um breve comentário sobre ele. Pode ser? Claro. Olha só, sobre mitos. Os mitos são distorções de histórias verdadeiras. O que você fala dessa frase? Eu acho que mitos como distorções de histórias verdadeiras. É que, bom, você me pegou de surpresa, mas assim, eu acho que tem talvez um quê de verdade, porque os mitos, eles estão muito mais atrelados a determinados preconceitos, né? Acontecimentos que existem, acontecimentos que são da vida, mas que, por razões de valores políticos, sociais, você tem uma hierarquia, inclusive, de valores sobre determinados fenômenos, determinados acontecimentos, e você vai tentar traçar, talvez, e aí eu não tenho como não referenciar a bioética, né? Quando ela fala sobre as questões morais, então a gente vai botar o nosso óculos moral e tentar reproduzir algo que a gente considere como uma verdade que deve ser reproduzida, como um valor que deve ser sustentado. Né? E aí, E por eu outro acho que os lado, mitos agora, passam a por... verdade. Ah, tá, perdão, pode terminar. Não, e é isso, eu acho que essa distorção talvez passe por isso, ou seja, é de um acontecimento real, mas que por valores que precisam ser mantidos socialmente, né? E Vai aí, distorcer. ser mantido socialmente exatamente pelos poderes que alicerçam determinada sociedade. Então, quando a gente pensa nos mitos do suicídio, Isso é a gente vai forte, pensar isso é em forte. valores da igreja, a gente vai pensar em valores jurídicos, a gente vai pensar em valores jurídicos, criminais, a gente vai pensar em valores mercadológicos, em valores científicos, ou seja, tudo aquilo que dentro de um poder vai tentar lançar um terreno para se fazer frutífero, né? Não sei se eu Nossa, respondi a sua Luana. pergunta, mas Não, e não, é que não tem, assim, nesse momento não tem pergunta e resposta. E assim, e por outro lado agora, é a verdade. Uma frase sobre a verdade. E essa daqui eu gostei tanto dela que eu vou até usar ela nos meus movimentos que eu estou fazendo. Nem todas as verdades são para todos os ouvidos. O que você me fala dessa frase, Luana? nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Assim, deixando bem claro, tá, Primeiro, gente? Essa frase ela não tem nem certo e nem errado. É só um pensamento para a gente poder refletir. Nem todas as verdades são para todos os ouvidos. O que você acha disso, Luana? primeiro que eu acho que a gente precisa relativizar o que é verdade, né? Porque o que é verdade para um não necessariamente é para o outro. Mas eu acho que junto com isso, engraçado, o primeiro exemplo que me passou pela cabeça quando você anunciou essa frase, de pacientes, às vezes, que estão com alguma doença terminal e que demonstram não querer saber sobre a verdade do seu diagnóstico. Isso é Né? forte também. E acho que é um direito, né? Inclusive.
Então, é um direito à verdade, mas é um direito em que a pessoa ela pode dar um limite até onde ela quer saber. Legal. Talvez para E esse ouvido, para essa vida, a verdade ela seja delineada, tratada de uma outra forma que não tão explicitamente. Né? Gente, para dentro do cenário que a gente vai começar a conversa com a Luana, sobre mito e verdade, todas essas duas frases que eu trouxe é justamente para a gente mostrar como que o campo disso é muito delicado. E eu até conversando com a Luana, para a gente poder alinhar o roteiro, eu até brinquei com ela no áudio e falei assim, Luana, existe tanto mito dentro do mito do versus a verdade, que a gente até se perde em tantas informações que hoje é. Tanto que o conteúdo que a gente compartilhou hoje, dentro da nossa pauta, foi justamente a questão do mito dos 90%. Só que a gente não vai estar falando sobre isso agora, tá, pessoal? Luana, nossa primeira pergunta foi o seguinte. Quando me apresentaram você, e a Bi está aqui, e a Bi falou assim, Jean, você precisa conhecer a Luana. A Luana, ela tem um trabalho muito focado sobre o suicídio e desde a graduação dela. Assim, eu fico curioso em saber como que uma pessoa, desde a graduação e ao longo da vida acadêmica dela, e está chegando agora no doutorado, a pessoa fixa dentro do assunto sobre suicídio. E convenhamos, né? Nem é todo mundo que é tão interessado no assunto, que a gente sabe que o cenário é pesado, é uma conversa que as pessoas fogem até. Luana, como que foi essa sua aproximação com o suicídio desde a tua graduação até o teu doutorando agora? Então, eu acho que dentro do curso de psicologia, eu sempre fui muito mobilizada por situações limites, né? Então, eu trabalhei com a escarificação, eu trabalhei com a fibromialgia. E eu acho que são questões que, na verdade, sempre que convocam, na verdade, a gente a pensar sobre os impasses acerca da vida e da morte. E não à toa eu fui para a bioética, né? Que é exatamente essa área do conhecimento que vai tratar os tensionamentos, os conflitos da vida e da morte. Então, esse é um primeiro item que eu diria que eu fui chamada, né? E tive algumas pessoas próximas com vivência de depressão e tive uma perda por suicídio na minha adolescência. E eu acho que quem tem uma perda por suicídio carrega perguntas sem respostas, né? E talvez eu não tivesse clareza disso quando eu escolhi trabalhar com o tema. Mas já depois de um percurso, eu mesma comecei a me perguntar como é que eu tinha ido parar ali. Né? E que foi, na verdade, na minha época, era um concurso público para o Núcleo de Estudo e Prevenção de Suicídio, que é um serviço público daqui de Salvador. Na verdade, a gente tem poucos serviços públicos em prevenção de suicídio no Brasil. E em Salvador, que é a minha terra natal, a gente tem o NEPS. E foi lá que eu comecei como estagiária, que foi um lugar do meu berço, do meu amparo clínico de militância, que nunca mais larguei o osso. Assim. Foi a partir dessa experiência, como estudante ainda, que eu segui. Olha, eu assisti nos seus vídeos, até para poder montar o roteiro e conhecer um pouco. Gente, eu não conheço a Luana, tá? Até por causa do cenário da pandemia, mas sabendo que ela está aqui em Brasília, com certeza, Luana, já vou deixar aqui a hashtag, fica a dica. Eu vou querer conhecer você pessoalmente para tomar um café. Eu assisti nos vídeos da Luana, eu fiquei realmente assim muito curioso em conhecer o trabalho dela, mais de perto. E Luana, quando essa pandemia acabar e as coisas começarem a voltar no normal mesmo, com certeza eu vou ficar seguindo você nas redes sociais para poder ouvir as suas palestras e conhecer um pouco mais do assunto. Luana, você falou sobre a questão da morte e tudo. Essa semana eu conheci essa autora, que eu nem conhecia o trabalho dela, a Ana Cláudia. Maravilhosa. Gente, Luana, eu fico até arrepiado, cara, porque, assim, eu quebrei o meu isolamento, porque eu precisava comprar uma camisetinha amarela, né? E eu fui no shopping, e eu passei na livraria, a livraria estava vazia, e eu peguei o livro. E o nome me chamou muita atenção. Eu não conhecia nada da Ana. Nada. Nada vezes nada. Eu peguei, li aqui a contracapa. Aí eu tenho essa mania de pegar assim, abrir o livro em qualquer página. Comecei a ler. Eu falei, gente, é conexão. E aí eu fui assistir o TED dela. Fui assistir algumas coisas dela.
Eu falei, meu Deus, é conexão pura. Eu acreditei nisso, assim. Gente, para quem quer entender um pouco mais sobre uma visão diferenciada, as pessoas que me acompanham sabem do que eu estou falando, porque eu fiz um post sobre esse livro, que é um olhar completamente diferente e muito além do que é a morte, principalmente no quesito que a nossa convidada, a Luana, começou a falar sobre as questões da morte. É interessantíssimo. Fica a É, dica aqui. Você quer falar alguma coisa ela é da Ana? maravilhosa. Maravilhosa, Não, na né? verdade, é só reafirmar que ela é maravilhosa mesmo. Ela tem, inclusive, ela dá muitos cursos, ela tem site, para quem se interessar, acho que vale a pena buscar. Lu, olha a intimidade. Posso chamar de Lu? Fique à vontade. Luana, Lu, você tem um livro que está sendo lançado agora, no final do mês, se eu não me engano. Estou certo? No final do mês? Isso. Dia Que o 30 de título é setembro. Deverei... você já tem ele para mostrar pra gente? Ou não chegou ainda? Não, infelizmente ainda não. Ah, tá bom. E o nome do livro é Deverei Velar pelo Outro, Suicídio, Estigma e a Economia dos Cuidados. Lu, o que você aborda nesse livro e o que chama mais a nossa atenção no conteúdo do livro que vai estar sendo lançado? Tá. Então, a primeira coisa é dizer que ele é fruto da minha dissertação de mestrado em bioética, né? Foi uma dissertação atualizada para o livro, né? Mas a base dela, inclusive, o trabalho que fiz com as entrevistas com os profissionais estão ali. E eu divido o livro em três grandes blocos, assim. O primeiro é o suicídio como um problema de saúde pública. Então, eu vou colocar um pouco os dados estatísticos da epidemiologia mundial e no Brasil, os fatores de risco, a questão do estigma. Então, os discursos que lançaram, que delinearam o tripé do estigma do suicídio, que eu vou falar um pouco mais para frente, sobre as implicações desses discursos na interação e na qualidade dos atendimentos nas instituições de saúde. No segundo bloco, eu diria que o segundo capítulo ele é um capítulo mais teórico, né? Então, eu vou trazer as articulações em bioética, em biopolítica, que é o meu marco teórico principal, e os desdobramentos da biopolítica, como a necropolítica, que é um conceito cunhado por Achille Mbembe, que vai mostrar como algumas vidas são mais propensas à morte do que outras, né? Como utilizar Nossa, também. É muito que assunto, interessante o hein? conceito que ele traz, né? E ele marca isso muito a partir da colonialidade, né? Da questão racial. É um trabalho que eu acho que assim também indico fortemente, né? Existe um livro chamado Necropolítica mesmo. E trago também um conceito, vamos dizer, uma técnica da biopolítica, que é a medicalização. Então, eu tento deslocar um pouco esse conceito, essa ideia hegemônica do suicídio como um resultado de um transtorno mental, para poder pensar como o suicídio ele está localizado entre as éticas da vida e as políticas de morte, né? Então, a partir da bioética, da biopolítica e da necropolítica, eu exploro como os mecanismos de proteção e de gestão populacional do Estado têm como efeito colateral fazer matar-se, né? Ou seja, Ah, qual é a pergunta? posso abrir um Sim, por parênteses, favor. Luana? Só para a gente poder trazer um pouco esse entendimento para o nosso pessoal, como eu havia conversado contigo. Basicamente, essa parte da necropolítica, ela está mostrando a questão de que o Estado ele tem uma colaboração nessa falta de cuidado com a sociedade e que gera realmente... Gente, quem me conhece sabe que a nossa ação Propósitos Amarelos é para falar de suicídio, é para a gente falar da prevenção, mas nós queremos tirar as camadas de algumas coisas para mostrar a realidade de fato como ela é. E esse ponto a gente não está falando nesse exato momento que a Luana está dizendo aqui, não é somente dos transtornos mentais, que é fato dentro do cenário da prevenção do Um fator suicídio. de A gente risco? está chamando Aham.
A gente está chamando a atenção para o outro lado. E esse outro lado, poucas pessoas estão olhando. E eu vou deixar a Luana continuar a fala dela. Não, acho que esse é um esclarecimento necessário, até porque eu não nego, né, os transtornos mentais. Os transtornos mentais são fatores de risco importantes no suicídio. A questão é, essa ideia, muitas vezes, ela fica reduzida. Ou seja, se o suicídio é resultado de um transtorno mental, o tratamento vai estar vinculado à medicação. Eu reduzo as formas de cuidado desse sujeito. Se eu adoto uma perspectiva que é da multifatorialidade, que, aliás, é um consenso, talvez o único consenso na suicidologia, eu vou tentar traçar quais são os outros fatores de risco, quais são os determinantes sociais que influenciam o suicídio, para poder pensar quais são as políticas públicas que possam minimizar o sofrimento dos sujeitos, né? Ai, gente, E olha, para isso, esse lado, Luana, eu vou devorar o seu livro quando eu for comprá-lo, porque eu acredito tanto nessa parte, por isso que a Bianca falou que eu tinha que te conhecer. porque é uma questão que a gente silencia, né? Ainda é um movimento contra-hegemônico, infelizmente. Porque, e aí talvez a grande questão desse capítulo é: os sujeitos estão sendo suicidados pela sociedade? Ou seja, uma vez que a gente retira condições básicas, condições dignas de viver, será que a gente não está gerando um processo de desumanização, de precarização, de morte política, né? Para além de mortes literais? E texto provocativo que está nesse livro, hein, Luana? Eu tento, né? E eu acho que tem pessoas que junto comigo compartilham essa ideia. Existe hoje Nossa. uma geração aí que tem pensado muito por esses outros caminhos, né? Nossa, E eu eu diria, vou querer conhecer através de você essas pessoas, porque eu quero ler tudo sobre isso. eu trouxe alguns nomes para a gente poder dialogar, né? Que ótimo. E eu diria que esse é o grosso do segundo capítulo, né? O terceiro capítulo, ele já é um capítulo da pesquisa de campo. Ou seja, eu entrevistei 19 profissionais responsáveis pelo primeiro atendimento após uma tentativa de suicídio, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E a minha intenção foi justamente entender o reflexo desses discursos, do estigma, como é que esses discursos influenciam a qualidade do atendimento prestado aos pacientes que tentaram suicídio. Então eu vou tentar discutir um pouco esses eixos, né? Essas narrativas. Ou seja, é um livro que vai trazer uma leitura crítica. Eu vou tentar sair de uma perspectiva unívoca, ou seja, é o transtorno, ou seja, é uma responsabilidade individual, uma leitura individual. Eu também vou evitar uma leitura totalizante como fato social, né? Como faz Durkheim, ainda que eu ache a pesquisa dele ainda muito robusta e muito necessária para quem trabalha com suicídio. Mas eu tenho tentado cunhar aí um conceito que é de psicopolítica, ou seja, entender de que a subjetividade está indissociada à política. E para isso a gente precisa pensar que o suicídio ele está localizado, né, nos processos de subjetivação que são singulares e as condições que são ofertadas ao sujeito em sofrimento. Ou seja, há todo um aspecto político, social. No próprio título do seu livro, quando eu li, eu falei, gente, eu preciso entender, assim, até onde vai o meu entendimento, eu consegui entender o título do livro. Mas eu falei, ela vai desdobrar isso na minha fala, e agora eu entendi muito mais essa parte do estigma e da economia. Tem tudo a ver, Luana, tudo a ver. A sua Porque fala... existe uma gestão do cuidado, né? Quando eu usei o termo economia do cuidado, mas de uma forma mais clara, é uma gestão do cuidado. Como é que a gente está cuidando das pessoas em sofrimento mesmo? Né? Existe com uma certeza. fragilização a partir do estigma.
Gente, no perfil da Luana tem um trecho de um vídeo que ela responde uma pergunta e a forma que você responde, se eu tivesse lá, eu tinha batido palma para você. Porque você falou que você tira a corresponsabilidade do Estado, de tudo, que foi acho que no encontro do. Acho que foi de RH e estavam falando sobre a questão de gestão de cuidado, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não vou entrar nesse ponto, não. Luana, mais alguma coisa sobre o livro você quer citar para poder fechar essa pauta Acho do que livro? não, acho que só lembrar isso, que vai ser lançado no dia 30 às 19 horas, então quem tiver interesse, Você vai bom, fazer algum faça esse tipo de convite ao para vivo, acompanhar. alguma coisa, Luana? Você vai Eu fazer vou algum fazer um evento lançamento online? online, com alguns convidados, então seremos eu, o meu orientador, o Anderson Flor do Nascimento, que é um filósofo admirável, Soraya Carvalho, que é um grande nome em prevenção do suicídio, que é a coordenadora, né, do Núcleo de Estudo de Prevenção do Suicídio daqui de Salvador, Cláudio Lorenzo, que é um professor em saúde pública de bioética também, da Universidade de Brasília, e Laura Boeira, que vai estar né, como mediadora desse encontro. Eu ia fazer uma brincadeira com a Luana, gente. Eu vou fazer a brincadeira agora. Eu falei assim, Luana, eu estou no ensino médio do suicídio, você está no doutorando. Eu naveguei no perfil da Luana, gente, eu fiquei quase que uma hora conhecendo pessoas que ela cita dentro do perfil dela e conhecendo assim o arcabouço de pessoas pensantes sobre o assunto. Luana, é uma galera massa, falando bem baiano. Ó, É o verdade. pessoal tá elogiando, o pessoal tá falando que que gosta do seu sotaque, viu? Nos comentários. Eu sou suspeita, mas eu gosto também, viu, gente? Sotaque nordestino. A Bianca disse que só vai deixar eu ir para esse café se a gente convidá-la também para ir com a gente, Luana. A Bianca tá dizendo aqui. Bia, um Eu acho beijo. que a Karina Neville, se eu não me engano, ela tá falando que você é um excelente profissional. Karina é uma parceira preciosa de trabalho. Vocês precisam também conhecer o trabalho de Karina. Ela está defendendo Ah, mestrado Karina, agora. já anotei o seu nome aqui, Karina. Já vou fazer uma pesquisa no seu perfil daqui a pouco, quando eu terminar com a Luana. É Lu, uma, vamos é entrar lá. uma profissional. Sim, vamos. Legal. Vamos. Se- Luana, por que que o suicídio, em pleno 2020, ainda carrega todo esse estigma? Gente, eu fiz algumas Tá. perguntas muito básicas para a Luana e eu preciso explicar isso para a audiência que está aí, principalmente a galera que está aí no top dos top de mestrado para cima, porque uma parte do público ainda está querendo entender um pouco mais. Por isso que algumas perguntas são muito básicas para a Luana, tá, gente? Então, por favor, entendam o nosso objetivo aqui, tá bom? Luana, por que que o suicídio tem tanto estigma ainda? Eu queria começar retificando que eu acho que não é uma pergunta tão básica assim, tá certo? Né, não? Ai, Eu que acho que bom, é. Luana, obrigado. E eu ratifico que eu acho que as suas colocações foram muito cuidadosas, porque ainda que a gente já esteja conseguindo falar sobre suicídio de um outro lugar, a gente ainda tem um tabu muito grande, né? E a gente problematiza muito pouco tudo que todo conhecimento, porque a gente tem um discurso hegemônico que é vinculado ao transtorno mental. Então isso às vezes se justifica, isso é um argumento que por si só se encerra, né? Mas o estigma, eu costumo dizer, Guillon e Boniek, eles falam sobre esse tripé. Júlio Cabreira, que é um filósofo, também fala sobre como as instituições elas criaram determinadas ideias, pilares, né, sobre suicídio. E aí é a partir... Minóis, qual é o primeiro nome dele? Deixa eu ver. Georges Minóis, né? Barbagli, são pessoas que trabalham sobre esse aspecto mais histórico, e eu tento fazer uma síntese, né, de todos esses, uma síntese mesmo, desses aspectos mais importantes, desses aspectos discursivos significativos sobre isso. Então, eu tenho que pensar aí que a gente tem o pecado, o crime e a loucura como discursos
e como alicerces estigmatizantes. Então, a ideia do pecado, ela tem uma marca, em especial a partir da doutrina de Santo Agostinho, que dizia que se Deus deu a vida, ninguém pode tirar. E que o não matarás bíblico também deveria ser aplicado ao próprio sujeito. É principalmente a partir daí que a gente reconhece como a igreja coloca o suicídio como o pecado maior de todos. É uma ofensa à criação divina. Acontece que a Igreja Católica ela teve uma grande importância nas leis civis, na formação dos estados modernos. E aí, então, que a gente percebe que, a partir do momento em que a sociedade reconhecia a morte como fruto de um suicídio, haviam sanções oficiais e extraoficiais, ou seja, um processo de desumanização desse sujeito. Barbaglia é quem faz, para mim, uma síntese muito clara sobre isso. O livro dele chama O Suicídio no Ocidente e no Oriente. A história do suicídio no Oriente. Não. O suicídio no Ocidente e no Oriente. E aí ele mostra... Sabe o que eu estou imaginando? Essa sua prateleira que você olha. Deve ser assim um mar de livros fantásticos. Então, como eu estou entre Salvador e Brasília, nesse momento eu estou em Salvador, inclusive os livros, eu não consegui nem me organizar aqui para ir mostrando para vocês, tá metade lá, metade aqui. Mas eu vou citando algumas coisas. E aí é nesse livro que ele vai mostrar um pouco sobre os suicídios entre os séculos XVI e XVIII na Europa. E ele vai mostrar que, por exemplo, havia em alguns lugares a pena de morte, ou seja, se o sujeito tentava se matar e não conseguisse, ele teria como sanção, como pena de morte. Mesmo depois, se ele conseguisse consumar o suicídio, ele ia para a forca, como uma espécie de segunda morte pública, do qual o sujeito perdia a dignidade. Né? E assim como a forca, corpo queimado, mutilação, decapitação, abandono do corpo em árvores para os bichos comerem, né? Confisco de bens, então se invalidava os testamentos, né? Então essas famílias que ficavam muitas vezes que carregavam essa rebarba, né, do estigma, então esses bens confiscados às vezes impossibilitava algum recurso ou mesmo levava à pobreza de algumas famílias. Né? Tem um post seu que você cita no seu perfil, você cita um post de uma mãe que teve uma filha, acho que é no interior, eu não me lembro agora o nome da cidade, Altamira, alguma coisa assim, que a mãe ela teve que sair da cidade porque ela pegou o estigma da mãe que teve a filha suicida. Exatamente. Eu li aquilo e falei, meu Deus, não acredito nisso. Esse é um tópico que a gente não vai conseguir desenvolver muito hoje, mas que eu acho que vale dizer que o tentante, ele carrega um estigma, mas quando há uma consumação, parece que quem fica com esse estigma, com essa marca, é a família. Então, vai pela culpabilização, né? Por uma responsabilização, que as pessoas não conseguem desatrelar esse ato ao caráter familiar, né? É como se assim, você permitiu que isso acontecesse. Pessoal, então, a Luana falou a palavra tentante. Só para alguma parte que não entende ainda, tentante é a pessoa que atentou contra a própria vida, que fez o ato, tá, contra a própria vida, tá? Que é o suicida, tá? O tentante é esta pessoa, tá bom? Vai lá, Luana, por favor. E havia também possibilidade dos rituais fúnebres, né? Então a gente percebe uma série de marcas sociais que reduziam a dignidade dessa pessoa, mesmo depois da morte. Junto com isso, a gente precisa pensar, até para um período histórico,
do absolutismo, em que os reis, eles eram representantes de Deus, né? Então, a vida, a obediência, o corpo dos súditos, dos escravos, eram dos reis, né? Então, um atentado à própria vida era um crime não só contra Deus, mas contra o rei. E essa ideia, ela acabou sendo atualizada, sendo estendida ao Estado moderno, do qual a percepção do auto foi moldada como um evento injusto com a comunidade, né? É como se assim, é alguém que descumpriu com as suas obrigações, um certo pacto dos vivos, né? Então, das atribuições, das obrigações com o Estado, ele passa a ser um desobediente da norma política e jurídica. Então, esse é o segundo eixo estigmatizante, que é o crime. Mesmo que, por exemplo, o Brasil hoje não tem mais essa medida criminal. Alguns países ainda têm, tá certo? Algumas pessoas que tentam suicídio. O Brasil teve isso aqui, Luana? De crime? Ah, misericórdia. Então, ainda pessoas em alguns países ainda podem ser presas se elas tentarem não conseguir. Luana, deixa eu fazer uma pergunta dentro desse contexto todo. Assim, porque eu vou aproveitar você que eu tenho essa pergunta. O suicídio no Japão, que eu não vou reproduzir o nome, que talvez você saiba, eu não sei reproduzir, que é... Acho que deu uma travada aqui, na Luana. Deu uma travada em mim, gente? Só foi na Luana mesmo? Me falem aí. Por gentileza, gente, me diga se foi só eu que travei ou foi... Ah, pronto, a Luana voltou. Oi, Luana, voltou? Eu tô te ouvindo agora. Ainda tá... Ah, pronto, agora voltou. Agora voltou. Você tá me ouvindo bem, Lu? Tô. Tá, é porque eu vou fazer o seguinte, Lu, eu vou tirar você e vou trazer você de novo, pode ser? Porque ainda tá com delay na sua imagem, pode ser? Tá bom, obrigado. Tá bom. Gente, deu um pequeno delay aí na imagem da Luana, eu vou tirar ela e vou trazer a Luana novamente, tá bom? É isso. Gente, que rico, hein? Meu Deus, literalmente eu estou no ensino médio do suicidologia, total. Deixa eu trazer ela novamente aqui. Cadê a Lu? Acho que ela vai entrar de novo. Tá aqui. Pronto, achei. Eu tô trazendo a Luana de novo. Muito bom, né? Tava falando para as pessoas que literalmente tô no ensino médio, Luana. Ah, eu amei essa posição agora, adorei esses quadros aí no fundo. Eu tentei mexer alguma coisa que não sei se deu certo, porque continuo sem me ver, então... Não, mas ficou a posição tá perfeita. Tá. Pessoal, elogia aí, porque esse quadro tá lindo aí atrás, tá perfeito. E o seu rosto não tá sendo mais cortado, tá melhor ainda do que a outra. Tá. Lu, rapidinho. Tá, jóia. O suicídio em determinadas culturas lá do Japão, ele era considerado uma honraria, algo que era assim, honroso. Você pode falar rapidamente sobre isso, se você tem alguma coisa sobre isso? Algum conteúdo sobre essa questão do suicídio no Japão? Tá, então, eu às vezes evito falar sobre culturas que eu não conheço profundamente, né? Não. Mas então, o que eu posso trazer disso... Se não quiser, não precisa falar. Não, mas assim, só para pincelar, para dizer também que eu acho que no Ocidente a gente trouxe uma perspectiva do suicídio muito patológica, ou como uma perda da razão, né? Que é justamente o terceiro eixo que eu ainda vou falar. E o que a cultura, não é nem a cultura japonesa, mas assim, dentro da cultura japonesa, né? Ou mesmo dentro de outras concepções, como homem-bomba, ou seja, são ideias em que o suicídio ele é atrelado a outro significado. Existe uma ideia maior do que aquela que a gente pensa, bom, então o suicídio é simplesmente
quando o sujeito está numa dor infinita, que ele não consegue achar uma outra saída. Que talvez seja a minha leitura de preferência, né? Pensar que o suicídio é resultado de um sofrimento humano. Mas aí a gente vai pensar isso muito a partir da patologia. Ou seja, para além dessas concepções, a gente tem culturas que enxergam o suicídio de um outro lugar, de um outro olhar, uma outra compreensão. Existe um ideal que vai além, está acima do meu corpo, além da minha vida. Então, há sim culturas que vão trazer a questão da honra, né, vinculada ao suicídio. Legal. Mas é isso. Como eu não conheço profundamente, Não, tá ótimo. Lu, e até você até me abriu um arquivinho aqui na minha cabeça sobre essa questão dos homens bombas e tal, e foi muito legal a sua pincelada. Lu, fecha o tripé aí, que acho que faltava uma parte, não é isso? Tá, isso. E o terceiro eixo estigmatizante do suicídio é, então, a loucura. Ou, numa palavra mais atual, transtorno mental, né? Alguns médicos muito importantes, europeus no século XVIII, XIX, esquadrinharam os corpos dos suicidas. À procura de alguma prova de algum adoecimento mental. Alguns, inclusive, denunciaram ou anunciaram um fracasso nessas pesquisas, outros não, tá certo? Mas esse foi um ponto de partida que embasou o discurso psicopatologizante do ato. A gente vê de uma forma muito presente no discurso da psiquiatria biologicista, por exemplo. Ou mesmo da psicologia, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns dados que demonstram que 90 a 98% dos casos consumados de suicídio têm alguma vinculação com transtorno mental. E eu me pergunto, então, se é multifatorial, só 2%, então, é dos outros fatores? Se 98% é vinculado a algum transtorno mental? Então, a minha tentativa, mais uma vez, não é negar a influência de um transtorno mental, não é negar o suicídio, o transtorno como um fator de risco, mas é desatrelar, entender que esse é entre outros fatores de risco. Porque isso é uma forma de ampliar as formas, os modos de cuidado. Eu acredito muito. Lu, você tá com delay ainda. Tô tão tristinho por isso. Mas vamos lá. No que você estava falando, e eu queria só reforçar o que você disse, na questão que você não está tirando, né, o olhar sobre a questão dos transtornos mentais, é justamente o que a gente comentou hoje na questão do nosso mito, né? Que a gente postou hoje a questão do mito dos 90%, né? Que 90%, fazendo as minhas pesquisas, eu falei, meu Deus, como alguém pode reproduzir um discurso desse? E o que a gente leu, né, que a Luciana França, que é psicóloga, ela cita, né? Um evento tão complexo como o suicídio não pode ser reduzido a uma afirmação tão simplista de que 90% dos suicídios podem ser evitados. O comportamento suicida, ele é multideterminado, envolve aspectos biológicos, psicológicos, econômicos, sociais, culturais, e para cada pessoa tem uma história única. Essa fala da Luciana fez assim, me deu uma certeza que eu, Jean, eu estou há 4 anos estudando e dentro do que eu posso ir, porque eu tive um período de ideação suicida por causa pós o luto da minha mãe, durante o luto da minha mãe, quando eu perdi a minha mãe. Então, eu comecei a estudar sobre isso e eu falei, gente, não é somente sobre transtorno, não tendo mesmo a experiência acadêmica que muitos de vocês têm, que vocês estão aí do outro lado, alguns que estão vindo pelo perfil da Luana. Mas quando eu li isso, eu falei, gente, ainda bem que eu não estou sozinho nesse pensamento. E por isso que eu preferi, dentro de tantos mitos e verdades que a gente tem aí dentro do cenário da prevenção do suicídio, eu preferi divulgar esse, porque esse é o que gera mais dor, engano
E uma coisa que é muito triste, né? Para quem está enlutado, culpa. Por que que eu não fiz isso? Por que eu não consegui ajudar o outro? Mas enfim, eu só queria trabalhar esse conceito e essa ideia porque a Luana estava fechando o tripé dela. Lu, vamos entrar aí e eu quero deixar bem claro para vocês de que eu não fechei nada sobre mito e verdade com a Luana. Por qual motivo? A minha ideia e a visão que eu tenho é que tem muito mito dentro de mito. Então, pela bagagem da Luana, pela experiência que ela tem, pelos estudos que ela tem, eu perguntei para ela, eu pedi que ela trouxesse para a gente aí entre 3 a 5 mitos principais na visão dela que seriam interessantes a gente deixar registrado nesse conteúdo, tá bom? E aí eu passo a fala para a Luana. Então, eu acho que pegar o gancho e citar esse primeiro. Só quem tenta suicídio é aqueles que têm algum tipo de transtorno mental? Não. Tem uma tabela de autor desconhecido, que eu até postei no meu Instagram esses dias, que eu acho bem didática nesse sentido. Vocês podem buscar lá depois, mas essa, sobretudo, é uma frente de trabalho, porque eu acho muito importante a gente desmedicalizar o suicídio. Né? Então, esse é um primeiro da qual a gente já conversou um pouco. Um outro mito que costumo ouvir com alguma frequência é: conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato. Não. Parece que as pessoas têm medo de falar sobre o tema. Na verdade, falar sobre é a possibilidade que o sujeito tem, inclusive, de pedir ajuda. Agora, obviamente que a gente não pode falar, abordar de qualquer forma. Né? Então, a gente tem que estar minimamente disposto a escutar sem julgamento. Para que a gente consiga ajudar alguém em sofrimento, a gente precisa ter sair um pouco desse lugar de respostas prontas, de respostas que só tendem a afagar quem está falando e não quem está ouvindo. Né? Eu falo isso sobre receita de bolo. Eu falo sem receita de bolo. Exatamente. Então, acho que uma outra coisa importante é: pessoas que falam em suicídio querem chamar a atenção? Não. A gente precisa entender de que as pessoas estão em extremo sofrimento psíquico e que a maior parte delas vai comunicar antes do ato, mesmo que não seja explicitamente em palavras. Né? E a gente tem um dado muito importante de que a maior parte das pessoas que consumaram suicídio tem histórico de tentativa anterior. O que significa que essas tentativas das quais as pessoas dizem é para chamar a atenção, foi o último apelo possível que o sujeito conseguiu fazer. E que, entendido numa certa falência da comunicação, como diria Maria Lívia Tourinho, eu acho que esse é um termo que me ajuda muito a pensar, né? A falência da comunicação, ou seja, o sujeito precisa morrer para falar. E a gente, quando ele consegue falar, seja no ato, seja na palavra, a gente traduz isso como uma forma de chamar a atenção. É muito perverso. Né? E por fim, eu queria frisar um outro mito, que é: alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Eu quero dizer que a gente precisa falar sobre a ambivalência do suicídio, ou seja, há um desejo de morte e de vida ao mesmo tempo. Porque, no fundo, o que esses pacientes dizem é: eu não quero morrer, eu quero matar a minha dor. Então, se eles conseguem enxergar uma outra saída, e é aí, na verdade, que o trabalho de prevenção é possível. É quando você consegue fazer desse desejo de vida uma afirmação de vida. Essa ambivalência, ela está para todos, mesmo para aqueles que estão hoje fora da ideação e do comportamento suicida. Porque, se é humano, em algum momento, todos nós podemos pensar sobre isso um dia. Né? Por uma questão circunstancial. O problema é que a gente Algumas pessoas não costuma... Sim, pode falar, por favor.
algumas pessoas que me conheciam, e por eu ser uma pessoa alta astral, extrovertido e tudo, e que eu fiquei aí quase 12 anos parados e 8 anos e quase 6 anos dentro de uma melancolia profunda, ninguém acreditou quando eu falava, conversava nas palestras que eu ministro, que eu fiquei nesse período. As pessoas não acreditam que alguém que está tão assim, ela possa cair tão baixo na questão de uma depressão e tudo. E eu só queria reforçar isso que a Luana disse. Qualquer pessoa pode cair num quadro depressivo. Qualquer pessoa. Eu tenho uma experiência de uma de uma voluntária de que amigas dela faziam chacotas da cooperação que ela tinha com a gente em divulgar material. E uma dessas amigas que fazia chacota das publicações dela se deparou dentro do cenário familiar com uma tentativa de suicídio. Essa amiga a Uhum. procurou, pediu desculpa e naquele mesmo dia ela tinha usado o serviço do CVV, do 188, para poder buscar informação e entender como lidar com aquele cenário que ela nunca imaginava que na vida dela, dentro do núcleo da Uhum. família dela, ela ia vivenciar, Luana. Isso, e mais do que isso, né? Não só qualquer pessoa pode desenvolver um quadro depressivo, mas como qualquer pessoa pode pensar, né, no suicídio como uma saída, mesmo que esteja fora de um quadro depressivo. Porque, mais uma vez, né, tentando desvincular aí algum tipo de transtorno a uma ideação. Pode ser um sofrimento Lu, psíquico extremo. Lu e o pessoal que está nos acompanhando. Eu acertei com a Luana que a gente vai fazer uma segunda parte do ao vivo. Eu ainda tenho 3 perguntas importantíssimas para a Luana, até para poder fechar todo esse cenário que a Luana tem, porque a visão da Luana, gente, o trabalho que a Luana está trazendo, e aí se eu falar errado, Luana, você pode me corrigir. Essa visão da necropolítica e da responsabilização dos governos e tudo mais, vai começar agora na segunda parte do ao vivo. Então, por favor, voltem. Eu vou fechar o ao vivo aqui agora com a Luana, vou salvar esse vídeo que a gente está fechando, e no máximo 1 minuto e 30 segundos, eu já reativo o novo ao vivo e vocês voltam com a gente, tá bom? Luana, faz seu convite aí pro pessoal votar, pelo menos por causa do seu nome. Eu sou bem ruim com isso, viu, Jean? Mas a gente Ei, está gente! voltando já já para conversar melhor. Até já, até já. Ó, fazer igual o professor Raimundo, o eterno Chico Anísio. Ó, é VaptVupt, tá bom? A gente vai fechar e já ativa de novo, tá, gente? Voltem aí, tá bom? Tchau, tchau. Lu, obrigado, tá? Vai ser rapidão. Que isso.